Olá, tudo bem? Nessa série de milagres, o episódio de hoje, nós vamos falar um pouco aqui de um milagre que ele tem uma característica bem interessante. De todos os outros milagres, esse que nós vamos conversar sobre ele hoje, ele é mencionado nos 4 evangelhos. E nem todos acontecem isso. Mas tamanha a importância e a relevância desse milagre. Baseando em Mateus capítulo 14, a gente vai encontrar um momento no ministério de Jesus aqui na terra, onde ele vai pegar e nos mostrar o poder dele, o poder de Deus multiplicador. Diante da escassez, da miséria, ele faz com que 5 pães e 2 peixes seja multiplicado de tal maneira que alimenta 5.000 homens, porque naquela ocasião não entrava na contagem histórica as mulheres e crianças, e ainda sobram 12 cestos. Todos comem e são saciados. Então nós estamos falando aí que nós podemos imaginar ao entorno de quase 20.000 pessoas sendo alimentadas por o início de uma operação milagrosa onde tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus estava vivendo um momento de muita tristeza. Chegou para ele a notícia da morte de João Batista. E aquilo entristeceu Jesus, e Jesus ficou de tal maneira a ir para um local para ficar um pouco mais afastado e ali poder estar passando aquele momento de dor. Os discípulos o acompanharam. Só que a multidão foi atrás também dele. E aí o texto vai nos mostrando o quanto que mesmo Deus, passando por todas as dores que nós humanos possamos gerar a Ele, Deus, por às vezes estarmos vivendo uma vida longe do propósito de Deus, e isso entristece o coração de Deus, e a morte de João Batista entristeceu o coração de Jesus, porque a morte, ela é a realidade humana por causa do pecado. Por isso que Jesus veio para vencer a morte e ressuscitar, para abrir uma oportunidade e um caminho para a humanidade. Mas Jesus, humanamente, ali, ele estava triste. Mas aí o texto fala que Jesus se compadeceu. O coração dele também quebrantado por aquela multidão. E aí o que ele faz? Quando a multidão vai ao encontro de Jesus, andando atrás dele e dos discípulos, Jesus manda os discípulos ir trazendo todos os enfermos, os necessitados, e foi curando a todos. E chegou ao final da tarde, os discípulos chegaram e aproximaram para Jesus e falaram para ele o seguinte: falei, Jesus, vá e dê uma ordem para que essas pessoas então possam ir para os locais, para as aldeias, para poder comer alguma coisa. Porque de tudo que nós aqui observamos e temos aqui, são apenas 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus falou, manda eles assentarem e começa a distribuir para eles. Imagine isso na visão dos discípulos. O que nós vamos fazer? Não vamos passar do 3º ou do 4º pessoa e tudo vai acabar. Mas aí eles perceberam que eles estavam diante de Deus e foram. E foi. E 12 cestos, depois de alimentar toda essa multidão, foi então a solução que Jesus nos mostra, a compaixão de Jesus. Olha, esse episódio ele é tão interessante. Imagine quem preparou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Quem que teve a sabedoria de poder colocar aquilo ali? E talvez foi para a sua condição própria ou da sua família, quem estava com ela ali, para poder atender aquele momento que eles estavam indo atrás de Jesus. Poderia estar levando até algum enfermo, algum necessitado, para buscar alguma alternativa com Jesus. Mas a sua visão é que proporcionou Deus operar um milagre. Olha, quantas famílias hoje nós vamos percebendo que foi a sabedoria dos pais, a sabedoria dos passados, daqueles que viveram em tempo passado, é que proporcionou, mesmo com toda a limitação, a condição de sustentar aqueles que estão aqui hoje. Quantos pais ainda continuam sustentando seus filhos, seus netos com tão pouco? Quantas famílias estão sendo sustentadas e observando com tão pouco? E faz mais a diferença ainda
quando você tem temor a Deus. E o que Deus quer nos mostrar? Mais do que a gente ter essa sabedoria de conseguir administrar bem, com honestidade, e que Deus vai nos usar para socorrer outras pessoas, isso realmente é fato. Mas Deus, mais ainda, Ele quer que a gente tenha uma atenção. Esse milagre não é apenas para que a multidão pudesse continuar seguindo a Jesus para ganhar um alimento de graça. Tanto que isso não aconteceu mais deles irem atrás de Jesus para conseguir alimento. E Jesus nem permitiria isso. Esse milagre foi para mostrar que Deus tem compaixão das necessidades das pessoas, inclusive as mais básicas, que está relacionado ao seu estômago. Mas Deus, Jesus, ele deixa uma clareza para nós, quando ele fala também às pessoas que se aproximam dele, ele fala assim, olha, é importante que você aprenda a comer e beber de mim. E o que significa isso? Quando Deus nos mostra que nós precisamos aprender a comer e beber dele, é que ele está falando, porque se nós comemos e bebemos daquilo que ele é, na sua parte espiritual, Jesus nos garante que aí sim, jamais teremos fome e jamais teremos sede. Você e eu podemos continuar e devemos continuar ajudando as pessoas, aos necessitados, ou até mesmo a gente poderia em algum momento ser alvo de ser ajudados. Mas lembre-se, por mais que nós possamos entender que precisamos de questões materiais, nunca esqueça de deixar claro para essas pessoas a maior fome que você tem e que eu tenho, a maior sede que você tem e que eu tenho é da nossa alma, é espiritual. Então eu posso estar te socorrendo aqui agora com um pão, eu posso estar socorrendo agora num momento temporário, mas por favor, deixa eu te apresentar Deus, Jesus, que Ele quer alimentar a sua alma. E sabe o que Deus faz quando Ele alimenta uma alma? Ele transforma a vida da pessoa por inteiro. Ele transforma a vida social dela, ele transforma a vida material dessa pessoa, porque Deus faz uma obra não apenas no espírito, mas na vida inteira. Jesus, nesse milagre, nos deixa esse grande exemplo. Por mais que Deus possa estar sofrendo com todo o mal que o mundo está apresentando, ele continua sendo o mesmo Deus que tem misericórdia dentro das nossas necessidades. Mas vá ao encontro, porque esse pão espiritual hoje, Deus está distribuindo através da sua igreja, através dos seus discípulos espalhados pelo mundo para alimentar o coração e a alma das pessoas que estão sofrendo. Lembre-se disso e viva isso nessa intensidade de Jesus. Um forte abraço.